Olá! Hoje o podcast Escolhas com Diane Arraes está mais do que especial. A vida que você quer pode estar do outro lado de uma decisão que você precisa tomar. Vem com a gente? Pessoal, tudo que faz bem para nós todos os dias. Uma questão de autocuidado. E hoje a gente já começa o nosso episódio com o recebido mais especial da UNA. Gente, água multifuncional da beleza. Vocês têm assistido no meu Instagram pessoal, no episódio do Escolhas, em todo o nosso Instagram, no YouTube, essa água fazendo milagre. Aquela refrescância natural da mulher que corre no dia a dia e não tem tempo. Mas é claro que antes da gente usar essa água, a gente tem 2 recebidos especiais aqui também da UNA, que é o nosso mousse de limpeza. Não tem como a gente tratar a nossa pele com a maquiagem que ela precisa, com a maquiagem que você escolher estar, sem a gente usar esse mousse de limpeza da UNA. Então, gente, olha esse trio mais que queridinho, chegando aí na sua casa. Já tem farmácias representando a UNA. Então, você vai encontrar o produto no site da UNA, mas já tem algumas farmácias que você acessando o Instagram e o site, vocês vão conseguir ter acesso à UNA de maneira mais que especial. E, gente, o nosso sérum revitalizante, que vocês têm falado e muito sobre a mudança da pele, do dia a dia. E, gente, apenas em 3 passos você pode ter resultados incríveis. Então, vai lá, corre e garante seu produto. Pessoal, o episódio de hoje a gente vai falar sobre decisões que não mudam só o nosso endereço, mudam o nosso modo de viver e de enxergar a vida. Hoje, de maneira muito especial, o Escolhas com Diane Arraes recebe uma mulher que representa exatamente isso. Ela é comunicadora, trabalha com gente, literalmente, criadora de conteúdo, apaixonada por transformar espaços e agora vive uma das fases mais bonitas da sua vida, que é a maternidade com um recomeço na Serra. Seja muito bem-vinda, Carol, do Pelo Nosso AP. Oi, tô super feliz de estar aqui. Nossa, obrigada pelas palavras. A gente vai vivendo e nem tem noção de quem a gente é, né? Então, você falando aí, me emocionei. Muito obrigada pelo convite, eu tô super honrada de estar aqui, de poder contar um pouquinho da minha história, de poder compartilhar a minha experiência e vivência aqui na Serra. Então, estou muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite. Gente, Carol, para mim é uma honra te receber. Na verdade, receber mulheres, mães corajosas que têm a decisão, né, de fazer mudanças de vida no meio de uma rota que está previamente estabelecida. Isso inspira outras mulheres que precisam mudar, às vezes, a sua rota também. A Carol, gente, é uma daquelas pessoas leves, simpáticas, que você assiste, isso é um brilho natural, né? Você assiste e você fala assim, gente, Carol é minha amiga. A Laurinha é minha sobrinha. Essa é a impressão que a gente tem com toda a doçura que a Carol expressa, né, pelo nosso AP. Então, assim, Carol, realmente, como a gente estava conversando aqui de bastidores, né? Quando a gente abre o Instagram de manhã e a gente vê um conteúdo seu postado, dá aquela leveza para começar o dia. E isso é muito inspirador pra gente. Mas eu queria, antes de falar pelo nosso AP, antes de falar de projetos, eu queria saber quem é essa doçura da Carol. Quem é a Carol? Olha, é impossível não começar falando da minha infância, porque eu acho que é a infância que molda, né, quem a gente é e todas as transformações. E aí eu tive uma infância muito feliz. Eu venho de uma família muito simples. Os meus pais nasceram na roça, né? Nasceram e foram criados na roça também. Então, eles não tiveram tanta oportunidade, assim. Então, a minha família a minha mãe, né, sempre falou muito sobre a importância do estudo, da educação. Então, a gente sempre teve essa base muito forte dentro de casa. Eu falo a gente porque eu tenho 2 irmãos, né? Eu sou a filha do meio. Mas mesmo com todas as adversidades, né, a minha mãe e meu pai sempre proporcionaram um ambiente muito feliz, assim, pra gente. E aí eu era aquela criança raiz mesmo, de brincar na rua. Eu sempre tive uma mente muito criativa também. Então, eu adorava inventar brincadeira, eu escrevia livros, eu gostava de desenhar. E aí eu tenho uma amiga de infância até hoje, que é a Marcela, e ela sempre, quando a gente se encontra, ela lembra da infância e fala:
nossa, amiga, você sempre foi muito criativa. Já era criadora de conteúdo nata, né? Exatamente. De certa forma, sempre esteve ali dentro de mim. E aí, a minha mãe, né, sempre gostou também de montar aquela mesa, né, farta, mesa grande, reunir toda a família junta. Os natais sempre foram muito... É algo que tá muito vivo na minha memória. Eu acho que é por isso que eu amo muito Natal também. E eu falo bastante do Natal, porque era aquele momento de reunir toda a família, os tios, as centenas de primos e primas, a avó. E aí, eu sei, a minha base familiar é muito forte por conta disso. Eu valorizo muito esses momentos. E aí, a parte da criatividade também sempre esteve muito dentro de mim. E aí, acho que foi esse processo natural de eu ser uma pessoa mais amorosa, porque eu cresci com essa base familiar. E essa parte da criatividade que sempre existiu, de certa forma. E eu acho que conforme eu fui crescendo, eu continuei valorizando esses momentos. E aí, fui olhando ali um pouco mais para a parte da comunicação, fui entendendo que existia talvez uma trilha profissional também. E aí, acho que foi esse caminho, essa construção. Então, é impossível falar quem eu sou sem lembrar da minha infância. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto de assistir eu e a Laurinha, né? Porque eu tento criar a mesma experiência para ela. Esse ambiente leve, esse ambiente feliz, para que ela também tenha essas memórias quando ela crescer. Na verdade, hoje tem muitos estudos que mostram que proporcionar alegria, ambientes educativos, felizes e seguros e protegidos da primeira infância vão determinar uma vida feliz, uma vida com sentido, com propósito. Então, assim, você trazer exatamente quem é a Carol hoje, quando a gente olha aquele ambiente, você traz um ambiente que nos traz a ideia de lar, né? E esse lar, com certeza, tem uma história na sua infância que você tenta replicar e tem sido muito inspirador. É por isso, talvez, que você também hoje trabalhe com RH, você trabalhe com gente. Conta um pouquinho dessa sua experiência, desse amor por pessoas. Nossa, as pessoas me veem criando conteúdo e nem imaginam a Carol CLT que tem por trás. Mas eu amo tanto o que eu faço, assim, no trabalho. Eu cuido, né, do clima organizacional da empresa, assim, da área das pessoas, né? E aí, tem uma relação, sim, o RH com o nosso lar, com a nossa casa, porque na nossa casa a gente também cuida do clima, né? Então, me preocupo muito com as experiências das pessoas, o que elas sentem, o ambiente que a gente está construindo para elas também. Então, tudo isso, de certa forma, são as mesmas preocupações que a gente tem no dia a dia. Porque a minha casa é o meu lugar favorito no mundo. E eu quero que seja também o lugar favorito no mundo do meu marido, da minha filha. Então, de certa forma, tem essa relação de cuidar do clima, da gestão de pessoas, da saúde mental também, tanto em casa quanto no trabalho. Então, tem uma relação muito próxima. E eu acho que esse é meu propósito. Eu sou muito movida a propósitos. Então, o meu propósito é transformar o dia daquela pessoa, seja com alguma ação ali no profissional, ou até mesmo da minha família, ou de quem cruza o meu caminho, ou na produção de conteúdo. Então, ainda que minimamente, em pequenas ações, eu quero tentar transformar o dia a dia de cada um. Então, acho que o RH e o nosso lar tem muita relação, sim. É engraçado, Carol, que o Brasil hoje bate recordes, né? De índices de problemas de sanidade mental, problemas graves de depressão. E o Brasil desponta aí com números muito alarmantes. Cuidar da saúde mental sem cuidar de gente e cuidar da gente, acho que é impossível, né? Então, talvez por isso, pelo nosso AP, que a gente vai entrar agora um pouquinho dessa sua experiência, seja tão cativante e seja tão acolhedor para quem está do outro lado da tela, né? Pessoas vivendo momentos muito difíceis e quando chegam naquele canal, quando chegam naquele Instagram, encontram um ambiente de paz,
que talvez se projete numa necessidade de mudança de vida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, do que é possível, do que não é fácil, né? Porque não adianta a gente também romantizar tudo, e eu vejo que você não romantiza. Você fala também dos apertos que você passa, né, numa situação ou outra, mas que é possível, né? De escolhas que são possíveis. O Pelo Nosso a Pé, ele nasceu num momento global de pandemia. Então, não é um momento fácil, né? Mas o que você acha que despertou em você? Ou foi assim, vou criar um canal? Ou isso foi natural e isso foi desenvolvendo? Conta um pouquinho da história Pelo Nosso a Pé. Sim, o meu Instagram nasceu num momento muito difícil, né? Que a gente vivia mundialmente, que foi a pandemia. Eu vivi a pandemia como ela deveria ter sido vivida por todos, né? Com isolamento. E eu acho que isso trouxe várias consequências para muitas pessoas. Mas eu precisava encontrar uma forma de cuidar da minha saúde mental e ter rotas de fuga, digamos assim. Sim. Então, o Instagram virou um refúgio dentro do meu refúgio. Basicamente, eu comecei a conversar com os meus amigos pelo Close Friends do Instagram. E aí, era uma maneira que eu me sentia de estar conectada com as pessoas que eu amo. Principalmente porque se você ligasse a TV, você só via coisa difícil, coisa triste. Nossa, foi um momento assim muito difícil, muito triste mesmo. E aí eu queria ter outras formas de me distrair. Então eu pegava o meu celular, gravava no Close Friends, começava a dar dicas para as minhas amigas e elas foram se identificando. Elas começaram a falar muito de eu tornar isso público também. Eu tinha muita vergonha, não parece, mas eu sou bem tímida, não, tá? Não parece. Sim, mas eu sou bem tímida. Inclusive, quando as pessoas vêm falar comigo pessoalmente aqui, eu morro de vergonha, gente. E as pessoas te param muito na rua aqui? Me param. Ainda mais se você estiver com a Laura. Não, assim, elas me param. Se eu não tô com a Laura, elas perguntam sobre a Laura. Como assim você tá andando sem a Laurinha? Não pode. Então, assim, foi um momento mesmo que... Uma forma de me distrair, uma forma mesmo de falar sobre coisas boas, coisas leves, para, como eu falei, né, transformar também minimamente o dia das minhas amigas, dos meus amigos. Mas você em algum momento imaginou, Carol, que o Pelo Nosso a Pé ia virar parte da sua identidade? Porque hoje é difícil ver a Carol sem o Pelo Nosso a Pé. A Carol é Pelo Nosso a Pé. Você imaginou que isso teria essa repercussão? Juro que não, tá? É claro que quando a gente cria algo, a gente quer que dê certo. Mas eu não tinha noção que isso poderia virar algo profissional, sabe? Eu criei a página muito como uma forma de trazer entretenimento, né? Compartilhar dicas. E eu não imaginava que viraria parte da minha identidade. Só que eu acho que foi um processo natural, não foi consciente. E... a minha página foi se transformando junto comigo e hoje realmente eu vejo que faz parte de mim e até também dessa parte profissional. Então é isso. Ai, gente, olha, é muito legal. Mas assim, vamos falar de coisas também que inicialmente dão certo e que às vezes a gente tem que botar um ponto final. Tem muita gente aí de casa, com certeza, que está assistindo, que às vezes pensa, caramba, vou encerrar esse ciclo, será que é a hora de encerrar esse ciclo? E às vezes fica procrastinando uma tomada de decisão que às vezes é fundamental para que outras coisas novas aconteçam e surjam. Você tinha um projeto do Mesa Aposta, né? E aí, em algum momento, né, você decidiu encerrar e eu acho que aquilo foi uma decisão de coragem. Fala um pouquinho desse projeto, sobre a decisão de encerrar o Mesa Aposta. Gente, preciso só dar uma pausa especial para falar com você aí de casa onde eu estava antes de vir aqui gravar. Para vir relaxada, para vir tranquila, é claro que eu passei na Elegance Santé de Teresópolis. Então, você que precisa de um descanso merecido, mais rápido, com agendas que estão disponíveis, horário marcado, bem certinho. Gente, vai lá no Elegance Santé e você vai conhecer serviços incríveis. Eu criei o Instagram, né, como eu falei, para dar dicas. Aos pouquinhos eu fui compartilhando Mesa Aposta, que é uma coisa que tinha lá na minha infância, como eu falei, aquela mesa farta. Comecei a dar essas dicas. E aí foi virando algo maior. As pessoas foram se identificando, perguntavam onde eu tinha comprado. E aí eu comecei também a enxergar ali uma oportunidade. Eu via que as pessoas
não montavam por não ter, até por uma questão financeira, não ter tanta opção, ou por não ter espaço, porque realmente, né, pratos... Guardar aquilo tudo. Realmente, assim. Então, eu enxerguei uma oportunidade nisso e eu queria que as pessoas tivessem a mesma sensação que eu sentia quando eu montava uma mesa, porque não é sobre mesa posta, produto, luxo, nada disso. É sobre o que aquela mesa representa, sobre as memórias afetivas que você cria em torno daquilo. A sensação de bem-estar, né? Em servir bem aqueles que a gente ama. Exatamente. Tem até uma frase que fala: não guarde o copo mais bonito para receber visita. Use também no dia a dia. E eu queria também quebrar esses paradigmas também. E aí, como eu falei, eu sou muito movida a propósito e eu queria também que as pessoas tivessem esse mesmo sentimento. E aí foi quando eu montei o meu negócio, comecei a alugar, porque se eu vendesse, talvez não conseguisse atingir todas as pessoas pela questão financeira. Então, o aluguel era muito mais barato. E aí eu comecei alugando as minhas coisas, depois eu fui ampliando, lógico, fui crescendo o acervo. E as pessoas gostaram muito, acharam genial, porque elas poderiam ter mesas diferentes todos os finais de semana. E não precisariam ter um lugar para guardar. Sim. Então, eu comecei o meu negócio dessa forma. E aí, em algum momento, você viu que não dava mais para conciliar. E quando você tomou essa decisão, deixou um monte de gente, com certeza triste, que já estava ali acostumado com o produto. Essa decisão de encerrar para abrir espaço para, né? Às vezes o espaço não é nem para coisas novas, é espaço para coisas que estão um pouco reprimidas na nossa rotina e que a gente precisa de mais tempo. Como que foi essa decisão de encerrar, Carol? Foi muito difícil. Porque quando você começa um negócio, você quer que dê certo, você tá com muito gás, muita energia, com as ideias borbulhando. E, infelizmente, as pessoas associam encerrar algo, terminar um ciclo como uma derrota, né? Como um fracasso. E aí, foram várias questões, né, que ficaram norteando na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, para mim, deu muito certo, né? O tempo que durou. E eu via que eu não estava conseguindo entregar com a mesma qualidade. Eu não estava conseguindo dar o suporte no atendimento que eu queria, que eu gostaria. Eu estava num momento também de transição de carreira para o RH, porque eu sou comunicadora de formação e eu estava fazendo esse movimento de migrar. Então, eu não estava fazendo bem nenhuma das duas coisas. E aí, para mim, já não estava mais fazendo sentido, porque eu não estava conseguindo dar o meu melhor. E aí eu resolvi encerrar, mas eu tenho muito orgulho desse momento, desse período, porque eu acho que deu muito certo pelo tempo que durou. E realmente as pessoas sofreram um pouquinho por eu encerrar, mas eu também fiz um bazar, então eu consegui vender o meu acervo, enfim. E eu tenho muito orgulho, eu acho que eu aprendi muito, tanto no pessoal quanto no profissional. Não me arrependo de ter encerrado, eu acho que faz parte do processo. E eu sou muito feliz já só por ter feito, por ter aprendido tanto. O que acontece, Carol? Empreender também é ressignificar, né? E a gente empreende e a gente muda com o tempo. Gente, que vida chata seria se nós continuássemos as mesmas pessoas uma vida inteira, fazendo as mesmas coisas uma vida inteira. E empreender, eu acho que tem isso, né? Tem os aprendizados que ficam do período que a gente empreendeu. Tem tudo que deu certo e em algum momento que a gente fala, eu não quero mais. Isso serve, gente, para empreendedorismo, para relacionamentos, né, para a vida de maneira geral. E é por isso que, assim, eu quis trazer esse capítulo à parte, porque você falou uma frase fundamental. Às vezes a pessoa acha que encerrar algo é desistir. E, na verdade, não. Você traz outros significados. Aquela experiência vai te servir para uma vida inteira, para novos empreendimentos, novas buscas. E às vezes você aí de casa só está precisando dar um ponto final e está dando um monte de ponto e vírgula, um monte de ponto e vírgula. Aí dá outra vírgula, dá 2 pontos, dá um ponto e vírgula
e às vezes é o ponto final que você precisa dar para iniciar um novo capítulo, uma nova história. E aí ouvir histórias como a da Carol, histórias de sucesso, né? De mudança de carreira, mudança de rotina, entrar na maternidade, né? Que a gente vai falar sobre essa paixão que nos move, né? Pelo menos a minha, você, a gente estava ali, gente, nos bastidores e falando de maternidade, o que nos move, mudança de olhar. E às vezes é isso que você precisa, gente, ter uma mudança de olhar, encerrar ciclos para que novos capítulos comecem, né? Novos capítulos ainda mais bonitos e com experiência, né? De tudo que ficou para trás. E aí eu quero falar sobre essa mudança de olhar, né? Porque a maternidade, ela não muda a sua rotina, ela muda o nosso modo de ver o mundo, de enxergar a pessoa, enxergar pessoas, enxergar ambiente. E quero falar um pouquinho do que a chegada da Laurinha transformou a Carol. Ai, eu chego a me emocionar, gente, porque eu amo ser mãe. Óbvio que existem vários desafios, né, na maternidade, mas eu sou aquela mãe que ama a maternidade, ama ser mãe, então eu ficaria horas falando do assunto. Mas eu acho que a chegada da Laura transformou tudo, assim. Eu costumo falar que quem me conheceu antes da maternidade precisa me conhecer de novo, porque eu sou completamente diferente. Eu sou completamente diferente para melhor, porque eu quero ser melhor. Por mim, por ela, pelo mundo que eu quero construir para ela, né? Que eu quero fazer parte dessa construção. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais focada, muito mais dedicada. Até no meu trabalho, eu preciso ter uma gestão de tempo melhor, porque o tempo que eu tô ali, eu preciso fazer com que ele seja o mais produtivo possível, porque eu tenho que ter o tempo de qualidade com a minha filha também. Então, eu vejo que eu me transformei muito de uma forma positiva. Eu acho que tem um grande ponto, assim, da maternidade, que, às vezes, né, quando o filho nasce, a gente fica tentando se conectar com com o meu eu antigo. E eu acho que aí tá a grande falha, porque você já se transformou. Então, os seus gostos mudaram. Eu lembro que quando a Laurinha fez... Eu tive um pós-parto, assim, bom. Eu sei que existem várias questões, mas eu tive um pós-parto bom dentro de tudo, de todo o cenário caótico que é a maternidade, porque a gente aqui não adianta, a gente não romantiza. Sim. A gente sabe de tudo que é bom. Exato. Mas é um cenário caótico, né? Exatamente. E eu sou muito privilegiada. Eu acho que esse é um ponto também que precisa ser falado, né? Então, eu tenho uma rede de apoio. Tive uma rede de apoio muito forte. Tem toda a questão também de privilégios, que eu sei que, cara, é uma realidade completamente diferente. Então, eu reconheço isso. Mas eu lembro que quando a Laurinha fez mais ou menos 8 meses, que foi o momento que eu comecei a tentar voltar a olhar pra mim, foi o momento que eu fiquei um pouco mais com a cabeça bagunçada, porque eu tentava me conectar com aquela Carol de antes que eu amava a Carol de antes, né? Só que ela não existia mais. E é em coisas muito pequenas, tipo roupa. Eu não me identificava com roupa nenhuma que eu tinha, e eu acho que até hoje eu tenho essa dificuldade, tá? E aí, eu acho que essa grande virada de chave que eu acho que é muito difícil, assim, e a maternidade é muito solitária. Como eu falei, eu tive uma rede de apoio muito grande, mas a maternidade é solitária porque maternar é solitário. Nossa, é demais, assim. E aí, eu acho que o Instagram me ajudou muito também, porque eu não tinha tantas amigas na mesma fase que eu. As minhas melhores amigas não são mães, eu tenho poucas amigas que são mães. Agora tá mudando um pouco, mas naquela época nem tanto. Então o Instagram também foi uma rota de fuga nesse sentido. Porque muitas mães se conectaram a você por toda a experiência que você trazia. Eu vou pedir um corte especial, gente. Eu vou pedir um favor à produção. Nesse momento, a gente precisa dar um pause, se a Carol me autorizar. A gente colocar um videozinho da Laurinha aqui no meio do episódio. Sabe por quê, gente? Você tá aí de casa, tá assistindo, tá aí tomando sua Coca-Cola, seu suquinho, tá aí. É só pra você se divertir um pouco e entender quem é a Laurinha, gente. Quem é essa doçura de criança que alegra a gente quase todos os dias, né? Quando a Carol tem tempo, quando consegue encaixar na rotina. Então, gente, roda aí um pouquinho da Laurinha pra vocês. Filha, você é muito fofinha. Você é muito linda. Você é muito inteligente.
Você é muito esperta. Pessoal, vocês entenderam o porquê da pausa, né, gente? É aquela pausa necessária porque o Escolhas é isso, gente. O Escolhas é um ambiente de lazer que a gente proporciona para você aí de casa, né? Para você ir lá no perfil também pelo nosso AP, seguir a rede da Carol e se divertir e se alegrar com essa leveza da maternidade que a Carol vem exercendo. Eu acho que assim, com muita excelência. A gente se identifica, a gente se inspira. Quando você começa a fazer, é a montagem do quarto, é a montagem do aniversário. E a gente fica assim, ai meu Deus, eu não tenho dom manual nenhum. O dom manual ficou todo com a minha irmã, que está morando no Sul agora. Então, é ela que organizava o aniversário dos meus filhos. E ela estando longe agora, eu não consigo mais fazer isso. Mas conta um pouquinho dessa Carol que empreende em casa o tempo inteiro. Porque a Carol, ela não é só mãe. Ela fica empreendendo em casa, né? Para tornar esse ambiente lá. Conta um pouquinho desse trabalho dentro de casa, Carol. Sim. Como eu falei, minha mente criativa, né, ela vai e volta em vários momentos. E eu gosto muito dessas coisas de faça você mesmo. Então, no Natal, acho que é um período em que meu perfil bomba muito, porque eu dou muita dica que as pessoas conseguem replicar em casa. Eu gosto muito de falar das tendências de Natal. Então, eu começo a estudar, eu já estou estudando sobre as tendências de Natal desse ano. Agora, em março? Sim, porque existem as feiras internacionais que acontecem no início do ano. E eu já começo a estudar para eu também passar um conteúdo de qualidade, né? E eu amo esse universo, como eu falei. E aí eu gosto muito dessa coisa de faça você mesma para as pessoas replicarem também. Tem muitas mamães que me falam, ai, Carol, não tenho habilidade. Não, vende pra mim isso. Vende pra mim. Essa é a minha vontade quando eu vejo você criando. Eu falo assim, ai, Carol, manda aqui pra casa. Vende, por favor. Sim, principalmente quando eu mostro também, montando as lembrancinhas da festa da Laurinha. Eu adoro. Eu acho que é um momento também terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico pra mim. Porque eu gosto dessas coisas manuais. Vem muito da minha mãe também, da minha avó. Elas sempre costuraram. Eu usava as roupas na infância. Não sei quem lembra de Chiquititas. Lembra dessa novela? Minha mãe fazia todas as roupas pra gente. Eu amava. Nossa, que fantástico isso. E aí eu tenho essas memórias, assim, muito vivas. E eu acho que eu herdei um pouco disso da minha avó e da minha mãe. E aí minha mãe hoje em dia brinca e fala, nossa, filha, você é muito caprichosa. E eu falo, mãe, eu aprendi com você. E aí eu gosto muito de montar e empreender nesse sentido para ensinar outras pessoas também a replicarem, para inspirar também, porque não necessariamente você precisa fazer igual a mim, mas você aprende e faz do seu jeito, coloca a sua cara também. E aí a minha mente criativa vai fazendo essas coisas. E assim, Carol, cada um tem uma realidade financeira. E no seu Instagram tem gente, com certeza, de todas as classes sociais que são apaixonadas por você, pela Laura, pelas suas dicas. Eu vejo que tem muita dica que você dá, que você olha aquele ambiente lindo, que parece que custou uma fortuna, mas que você usou produtos muito simples, que assim, com muita dedicação e a pessoa assistindo como fazer, consegue empreender em casa um ambiente com essa cara de lar. É proposital isso, Carol? Sim, porque como eu falei, a minha infância foi muito simples, né? E eu não tenho muitas recordações de fotos, porque eu morava em frente a um rio e esse rio enchia, minha casa enchia, então a gente perdia muitas coisas, muitas fotos, muitos móveis. E aí eu fui crescendo, as coisas foram melhorando aos poucos, mas eu sempre tive o sonho de ter uma casa linda, assim. Porque eu achava que a beleza estava na estética e não necessariamente, né? Agora eu amadureci e eu entendo que não. Isso. Mas eu sempre tive esse sonho de ter uma casa linda. E aí eu acho que essa visão de olhar para o espaço e tentar transformar dentro da nossa realidade, sem o luxo, faz parte também do que eu quero mostrar para as pessoas. Seja pintando uma parede, que já vai dar uma vida, seja colocando um tapete ou uma almofada. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar de transformação para que o nosso dia a dia seja mais leve também, porque o nosso lar, como eu falei, é o meu lugar favorito do mundo e acho que dentro da realidade de cada um, do contexto de cada um, eu espero que todo mundo sinta. Você ter uma casa, né, já é um privilégio, então
Espero que todo mundo passe a ter esse olhar diferenciado também para o celular. E é isso que eu quero passar também para as pessoas. E agora você dá também, assim, super dicas e também coloca os links que vão ter acesso a desconto. Então, assim, você tem tornado possível para outras pessoas, às vezes, adquirir produtos que a gente nem imagina como colocar, né? Eu tenho muito pouca noção, por exemplo, de ver um tapete e falar assim, nossa, aquele tapete pode transformar um ambiente. Quando a gente assiste seu perfil, a gente vê, assim, peças, às vezes, muito simples. E agora você também dá essas dicas e a pessoa consegue acessar com desconto, não é isso, Carol? Isso mesmo. Eu sempre tento colocar o link do produto de uma forma mais barata para as pessoas. Eu pesquiso muito, tá? Eu rodo a internet, porque eu também gosto de produto barato, gente. Claro. Eu só posto o que eu consumo. Então, às vezes, e até coisas que você pode disfarçar. Poxa, eu não gosto tanto desse piso que eu tenho na minha casa, mas eu também não tenho oportunidade de trocar. Joga um tapete, gente, já muda tudo. Então, é um pouco disso que eu tento falar também, incentivar as pessoas. Isso é muito legal, Carol. E isso tudo veio também com essa mudança que tem te proporcionado isso. A gente vai falar um pouquinho da saída do AP para a vinda na Serra. Você acha que é rio fugiada, assim também como eu? Sim. Né? A gente vai se rio fugiar nesse paraíso, que é a nossa região serrana. E proporcionando momentos mais livres hoje para a Laurinha, para você, para o seu esposo. Eu lembro que a escolha da minha casa para morar foi de acordo com a quantidade de grama que tinha. Quando que lá no Rio eu ia imaginar que a minha escolha seria não pelo tamanho da casa, né? Eu falo que eu moro na cabana do Virgin River. Hoje, assim, é claramente assim como eu vejo, sabe? É aquele espacinho dentro realmente quase de uma floresta hoje. E eu lembro que quando a gente chegou para ver a casa, os meninos falaram assim, é aqui. Porque eles viram aquele gramado e dava para jogar o futebol deles. E a escolha foi feita dessa forma. E como nós somos felizes, sabe? Nesse espaço, vivendo dessa maneira, com o pé no chão, descalço. Eu acordo com pica-pau, tá? Quase todo dia. Quando ele não aparece, eu fico brava. Eu fico assim, gente, onde ele foi hoje? Hoje eu acordei que não veio com o pica-pau ou com os passarinhos. Às vezes a maritaca, né? A maritaca Total. é um capítulo à parte, porque às vezes elas estão muito estressadas, né? De manhã, ou estão fazendo uma fofoca muito grande que a gente não consegue entender qual é. Mas o pica-pau, quando aparece lá, a gente parece uma máquina chegando. Quando eu vou olhar, sempre tem um casal de pica-pau no meu quintal, gente. Tucano. Então, isso é um privilégio da região serrana, né, Carol? Gente, mês de maio chegando e você, com certeza, com a sua mãe única, você precisa de um presente único. Então, vai lá, presentes personalizados, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui e conheça os brindes e produtos mais que exclusivos que a Atos Print Visual tem para você. Com certeza. E eu até falei pra você que eu acho que a definição de sucesso muda, né, pra gente. Então, hoje o sucesso pra mim é olhar na janela e ver minha filha brincando na grama. Então, eu saí ali do nosso AP pra casinha na Serra, que é como eu chamo a minha casa. Você acredita que foi a primeira casa que eu visitei aqui? Nossa, estava destinada, né? Já era aquilo. Era pra ser nossa, assim. Então, no momento que a gente entrou, a gente sentiu uma energia boa na casa, a gente já se imaginava lá dentro. Então, hoje poder olhar aquele espaço todo para os meus cachorros era o meu sonho, porque eu tenho 2 labradores, tá? Bagunceiros. Bagunceiros, enormes. Então, eu tinha um sonho muito grande. Eu morava num apartamento, gente, de 1 quarto, sem varanda. E eu tinha muito um sonho de ver os meus cachorros terem espaço para correr, para brincar. Então eu olhava para aquele espaço todo e eu imaginava os meus cachorros, imaginava a Laura. Então é um privilégio, sim, a gente acordar ouvindo os passarinhos, com aquele silêncio, com aquela calma, que eu acho que é uma das coisas que eu mais amo aqui. E tem uma questão financeira também, que eu não conseguiria morar nesse ambiente no Rio, que tem um custo de vida maior também. Então, nossa, eu sou muito feliz aqui, eu sou muito grata pela minha casa e por tudo que isso tem gerado, assim, e transformado o meu dia a dia. Mas quando vocês tomaram a decisão de sair do Rio e vir pra cá, deu medo, Carol? Muito. Muito, mas eu não encaro o medo como algo negativo. Eu acho que o medo te ajuda a refletir, te ajuda a pensar com mais calma. O medo te dá uma adrenalina.
Então, eu não acho que o medo é algo 100% negativo. Então, deu muito medo, principalmente porque eu construí a minha casa, o meu AP, né, aos poucos. Então, eu fui transformando aos poucos cada ambiente. Cada ano eu fazia alguma coisa. Então, foi um processo muito lento. E o meu AP era perfeito, assim, do jeito que eu sempre sonhei. Então, existe essa parte também de apego, de ego, talvez, né? De sair de um lugar que eu me sentia muito bem para talvez um outro espaço que eu não me sentisse em casa. Então, eu tinha um pouco desse receio de não me adaptar, de não sentir que ali era o meu lar. E de não me acostumar também com a distância, com o frio. Apesar de eu gostar do frio... Mas é desafiador no inverno, né? Vamos falar que a gente que sobe essa serra... não é algo... Eu acho que não é tranquilo nem pro teresopolitano raiz. Eu acho que todo mundo sofre mesmo com a temperatura. Mas depois que a gente acostuma é uma delícia, né? É uma delícia. Eu acho que foi difícil porque eu comecei a pesquisar no inverno também. Então eu vinha pra cá, assim, parecia que eu tava na Europa, com aqueles casacões. Hoje em dia eu já consigo usar uma roupinha mais leve, né? Mas eu acho que o medo faz parte. Eu tenho uma teoria. Se der medo, vai com medo mesmo. É isso aí. Eu acho que o medo só não pode te parar. Eu acho que o medo é importante pra você refletir, mas o medo não pode te travar. E aí, óbvio, com muito planejamento, muita organização, a gente tomou essa decisão, mas o meu receio era não me adaptar, não sentir que aquela casa era o meu lar. Esquece, né? Você não precisa nem continuar, porque a gente sabe a resposta, porque a gente acha que a sua casa é nosso lar, né? A gente sente, assim, cada pedacinho que você vai mostrando, né? É um ambiente que exala paz, né? E isso é muito bom para quem está assistindo. Sim, e tem uma coisa também, que é até uma frase clichê, mas lar é onde o nosso coração está. Então, hoje, para mim, o lar é onde as pessoas que eu amo estão, que é a Laura e o Rafa. Então, eu entendi, né, depois de muito tempo, com muita maturidade, que não é sobre o espaço físico, é sobre as pessoas que estão lá, é sobre a energia. Então, hoje eu tenho um olhar diferenciado sobre o que é um lar. E eu acho que em qualquer lugar do mundo que eu esteja, se eu estiver com as pessoas que eu amo, eu vou conseguir transformar isso num lar. Mas eu espero que seja aqui em Terê, porque eu tô super feliz aqui. Porque depois que a gente descobre esse paraíso, a gente não quer mais sair daqui, né? Com certeza. Queria que você falasse um pouco para mim, se você consegue fazer uma comparação dessa vinda para a região serrana, o que você deixou para trás e o que você ganhou? Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Claramente. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma praticidade muito, muito grande de coisas, de serviços. Você tem um leque de opções. No meu apartamento era só eu descer que eu conseguia tudo que eu precisava, né? Seja em serviços, produtos. E eu sinto que aqui em Teresópolis é um pouco mais complicado isso. Óbvio, né? Eu tenho pouco tempo aqui. Eu não tenho nem um ano que eu moro aqui. Eu tenho meses. E eu também tenho um contexto de vida diferente. Sei que existem várias questões aqui na cidade. Eu tento mostrar a parte boa, porque eu acho que a parte ruim todo mundo conhece. Então isso. Eu tento transformar um pouco também. É até engraçado, porque o próprio teresopolitano me manda mensagem para falar, nem eu enxergava a minha cidade dessa forma. Olha, a mudança de olhar de perspectiva para a própria cidade. Ai, Carol, isso é lindo. Isso é mudança de divisão de comunidade. Isso é muito lindo. Sim, eu quero muito também reforçar aqui o comércio local. Eu quero muito estimular que as pessoas do Rio subam a serra. Porque tem muita gente que sobe a serra, mas vai para Petrópolis. E nada contra Petrópolis, mas Teresópolis tem muita coisa legal. Então, também tento passar um pouco disso no meu Instagram. E aí, eu acho que é isso. Existem várias questões. Eu deixei um pouco para trás essa questão de praticidade que o Rio de Janeiro oferece. Afinal, né, a cidade que nunca dorme, qualquer hora você conseguir as coisas. Mas eu acho que eu ganhei também muito em qualidade de vida aqui. Então, eu acordo mais feliz. Eu sei que parece romântico, tá? Mas eu acordo mais feliz. Eu olho pro tempo de uma forma diferente. A gestão do tempo muda da Serra para o Rio de Janeiro. Isso Sim. Eu tenho muita clareza. A gente sofre um processo de desintoxicação de urgência. Exato. Então, o tempo aqui passa diferente do que no Rio, gente. Isso eu garanto pra vocês. Exato. Não é romantizar. Isso é verdade. A gente vive menos acelerado. E eu gosto muito das pessoas daqui, tá?
o atendimento presencial daqui eu acho incrível, assim. A minha experiência tem sido muito positiva. A gente aqui, ó, um coração pro teresopolitano, porque eu falo sobre isso. A gente vai no açougue, ele sabe a carne que a gente gosta, ele sabe que tem que cortar menorzinho. Ele pergunta assim, mas não vai fazer churrasco essa semana? É essa simplicidade do teresopolitano de te alcançar no atendimento de um serviço que encanta, né, a cidade como um todo. Com certeza, eu sinto que as pessoas aqui, elas estão presentes naquele momento. A pessoa não está com pressa, a pessoa está te olhando no olho. E é uma diferença absurda, assim, do Rio de Janeiro nesse sentido. Então, eu aprendi também a aproveitar melhor o meu tempo, a aproveitar melhor o momento, a estar mais presente também. E eu concordo 100% com você que o tempo aqui passa diferente. Então, Carol, assim, se a gente fizer uma análise, você não trocou de espaço físico, você trocou de estilo de vida. É mais ou menos isso? Sim, é isso. Eu troquei de estilo de vida, eu vejo o tempo de uma forma diferente. É óbvio que demora para você se acostumar, em termos de... Você vem para cá muito acelerado, muito ansioso, com muito medo ainda, né? Porque a questão da segurança também foi um fator determinante para mim. Então, você ainda fica meio cabreiro, né, que a gente fala. Mas eu sinto que eu mudei estilo de vida mesmo. Com certeza você deve receber, eu recebo muitas mensagens sobre a minha mudança. Minha mudança de vida ainda não foi completa, porque eu não trabalho, eu trabalho no presencial. Uhum. Então, eu ainda subdesço a serra todos os dias. Meu esposo está conseguindo fazer essa guinada já de ficar na cidade de vez. E muita gente pergunta, mas como é que foi essa mudança? Diane, às vezes eu olho, vai completar 7 anos agora que eu vim para a cidade, e as pessoas falam assim, mas como é que é essa mudança de vida? Como é que você conseguiu? E aí começa a pedir dicas. Se eu não me engano, você postou há pouco tempo comendo feijoada. Isso. Feijoada do Rangel. Ai, amo. Não foi isso? Então, você está 1 ano aqui. Eu tô há 7 anos ouvindo sobre a feijoada do Rangel. 7 anos. Nunca tenho tempo, essa correria de descer, subir. Aí, quando eu tô aqui, eu gosto muito de ficar em casa, né? E acabo indo nos locais que são um pouco mais próximos da minha casa, que eu fico lá pra Imbuí, né? Então, fico ali no meio da floresta mesmo. Quando eu falo, é verdade. E nunca fui. Eu assisti o seu vídeo da feijoada do Rangel. Gente, ó, jabá pra feijoada do Rangel de graça pra você aí, tá? E aí eu falei assim, gente, não é possível. A Carol tá aqui menos tempo que eu, ela já foi na feijoada do Rangel e eu tô há 7 anos e não fui. Fui esse último final de semana. Gente, delícia, que né? Feijoada maravilhosa e muito bem servida, né, farta, gente? Farta, né? Farta. Então, assim, essas dicas que você dá, você acha que tem incentivado pessoas a fazerem essa mudança de vida também? Sim, eu sinto e eu acho que quando eu morava no Rio, eu já tinha viajado para Teresópolis, então eu conhecia, eu já tinha me hospedado aqui, eu já gostava da cidade, porque os meus sogros moraram aqui durante um tempo, antes de terem o meu marido, né, antes de terem filhos. Então eu já conhecia, porque às vezes a gente visitava aqui. Mas eu conheci uma parte de Teresópolis que é o que o turista conhece. E tem tantas coisas maravilhosas. O Alto é feirinha, né? As pessoas não conhecem nem o centro da cidade. Exato, Várzea, nossa, nunca nem vi. Eu amo a feirinha também, mas eu acho que tem muita coisa para ser feita aqui. Esqueci a pergunta. Não, a gente está falando sobre esse incentivo das pessoas a vir para cá. Perdão, gente, é o raciocínio. Não tem problema, não. Mãe, é assim mesmo. Mãe sem perimenopausa, você vai ver. Por isso que eu não posso sair daqui, você tá entendendo? O roteiro é muito mais a minha linha, porque senão eu vou. Nunca mais alguém me acha. E aí esse incentivo também de fazer com que as pessoas conheçam o outro lado de Teresópolis é o que eu gosto também. E como eu falei, os próprios moradores, às vezes, não conhecem. Eu também gosto muito de ficar em casa, tá? Eu gosto muito também de ficar em casa, mas lá no Rio eu não saía tanto. Chegou uma época que eu não saía final de semana nenhum, porque eu tava com muito receio, assim. Eu já não sentia vontade. A gente fica vontade. com medo. Principalmente depois da chegada da Laura. Então eu tinha um receio muito grande de sair. E eu acho que aqui eu amo ficar em casa, porque a minha casa também é um espaço muito bom, muito agradável. Mas eu também sinto vontade de conhecer e explorar a cidade.
E eu acho que é um pouco disso que eu quero também passar para as pessoas. Não julgo quem não conhece, porque eu sou uma péssima carioca. Eu nunca fui no Cristo, tá? Olha, é a famosa frase do carioca. Eu sou carioca e nunca fui no Cristo, nunca fui no Pão de Açúcar. Gente, é a frase clássica do carioca que, né, não aproveita a sua cidade. Exato. Mas chegou na Serra, tá explorando tudo. Nossa, eu tô explorando tudo, cada cantinho. As pessoas me mandam dica também. Você precisa conhecer tal lugar, tal passeio. Eu sou muito adepta, Carol, do piquenique. Eu sou apaixonada por piquenique. Então, eu mandei fazer uma toalha quadriculada. Eu mandei fazer as almofadas. Eu não tenho habilidade para fazer, então eu peço para fazer. Mandei fazer as almofadas. Eu comprei a cesta de piquenique e eu faço muito piquenique com os meus filhos e chamo os amigos dele para participar, as mães dos amigos. Então, a gente explora muito cantinho da cidade que a gente, olha, dá para fazer um piquenique aqui. De botar o toalhão, cada um traz uma coisa, a gente espalha e brinca e aproveita aquele espaço. Eu não sei se eu já te vi nesse lugar, mas tem uma dica para você aí de casa. E aí, aproveitando para divulgar, é a nossa Teresópolis, né? Eu acho que um dos lugares mais lindos de Teresópolis, para quem tem criança, para quem não tem criança, para quem quer alugar um instagramável, para quem quer ir só ouvir os passarinhos, para quem quer contemplar a natureza, que é o Parque Municipal de Teresópolis, que fica em Santa Rita. Você conhece esse? Não conheço, já vou anotar aqui a dica. Carol, eu acho que é um dos lugares mais bonitos da cidade, com trilhas fáceis, que você faz com criança, então trilhas pequenas, tem algumas trilhas maiores. Tem presença dos educadores ambientais que ficam ali. Tem uma sede confortável, com banheiro, com espaço até para cozinha, se você precisar alguma coisa com criança, às vezes usar uma tomada para poder esquentar. Os banheiros super limpos, super agradáveis. Uma quadra para as pessoas jogarem. Tem uma piscininha natural. Tem uma trilha de plantas, que é um labirinto de plantas que você faz com a criançada. A criançada ama, os adultos também gostam. Então, assim, gente, estou fazendo jabá mesmo do Parque Municipal, porque assim, é um espaço que precisa ser mais conhecido, mais explorado pelos turistas, para que o Teresópolis não fique só no alto, né? Para que a gente conheça. Vou te convidar para um piquenique lá, Carol. Então, a gente apresenta o Noah, Benta, Laurinha, e a gente faz um piquenique no Parque Municipal. E vou tentar ver com o pessoal da produção, agendar e a gente gravar esse piquenique. E a gente poder divulgar nos nossos perfis um pouquinho do que a cidade de Teresópolis proporciona na região serrana. Topa? Topo, super. Laurinha vai amar. E já tô animada, assim. Já tô com a roupa de ir. É isso. Então, vamos embora. Pra a gente ir caminhando. Tá caminhando pro fim. Ai, tá caminhando pro poxa. fim esse bate-papo de maternidade, de escolhas, né? Espero que você aí de casa esteja sendo tocado, né? A fazer pequenas mudanças no seu dia a dia que podem mudar toda a sua perspectiva de vida, né? Às vezes é a mudança da maternidade, às vezes é a mudança de um endereço, às vezes é uma pintura num quarto que precisa ser feito para você se sentir mais pertencente a esse espaço que às vezes você não esteja tão feliz, tão iluminada. Porque casa hoje, eu falo que casa a gente arruma, né? Mas lar a gente constrói. Com certeza. E são pequenas mudanças. Você não faz tudo de uma vez, Carol. Você vai fazendo aos poucos, porque no próprio Instagram você mostra por etapas. É isso mesmo? É isso, e eu acho que até para nossa vida. Acho que um conselho principal que eu dou é sobre o planejamento, a importância do planejamento. Então, eu sou uma pessoa que eu não faço grandes metas, eu faço pequenas metas. Então, a decisão de me mudar para cá, eu pensei muito em como que eu deveria me planejar para conseguir isso. Vou dar um exemplo. Morando aqui na Serra, eu acho que é importante eu ter carteira, né, de motorista, eu não tinha. E aí eu fui fazendo pequenas metas, como eu preciso tirar a carteira, porque na Serra em algum momento eu vou precisar. E aí eu acho que esse é a grande dica que eu queria dar, para você fazer pequenas metas que vão te ajudar a chegar naquele objetivo. E aí todo início de ano eu sento, eu monto as minhas metas, mas eu não penso na minha vida nesse 1 ano. Eu penso na vida que eu quero ter daqui a 3 anos, e aí eu vou fazendo essas pequenas metas, porque eu acho que quando ela é pequena, você não se frustra, você se força a sair ali da zona de conforto. Você dá um passo menor para dar 3 passos para frente. Então, acho que o planejamento é o segredo para tudo, assim. Carol, existe diferença entre casa bonita e casa com alma?
Você, mulher, que está com pressa, mas precisa de um serviço de excelência, aquela escova básica ou aquela escova mais refinada, uma maquiagem básica, express ou aquela maquiagem mais refinada. Se você ainda não conhece Maria Prado Beauty, o que está faltando para você correr lá? Gente, aponta a sua câmera aqui para o QR Code e vai lá, acessa os serviços e agenda para você. Completamente. O espaço físico se torna só parede, se não tem energia, se não tem boas vibrações. É só um espaço físico, estético. Então, é uma casa bonita, mas que não vai ter alma. E o que é a alma? São as pessoas que moram ali, são as nossas ações no dia a dia. Então, existe uma grande diferença. E aqui nos bastidores, a gente estava falando um pouquinho, e eu lembrei que foi nos bastidores isso, né? A gente estava falando, eu estou começando a empreender aí um projeto social bem bacana, voltado para mulheres aqui na cidade. E a gente estava falando sobre bazar, sobre desapego. Você tem um lema de vida aí com relação ao seu armário. Vamos compartilhar com o pessoal? Sim, o meu lema só entra uma peça nova se eu tirar uma peça antiga. Porque eu acho que a gente não precisa de tudo isso. O ser humano, gente, não precisa de tanta roupa, assim como os brinquedos da Laurinha. A Laurinha não vai brincar com aquilo tudo. E quando eu era mais nova, eu ganhava muita coisa doada. Eu amava quando minha mãe chegava com aquela sacola cheia de roupa, cheia de brinquedo. E eu acho que é importante a gente fazer isso, fazer essas doações, porque eu fui uma criança que me sentia muito feliz com esse movimento. E não é pra doar, gente, coisa ruim, não, né? Coisa quebrada. É pra doar o que você gostaria de ganhar. Então, se eu coloco uma peça no meu armário, eu tiro outra, e essa peça, com certeza, vai fazer alguém tão feliz quanto eu fui. É isso. Então, Carol, tem alguns projetos aí que eu nem sei se são projetos, mas fica tão claro para quem está assistindo. Eu não sei se é o universo te chamando para isso, sabe? Mas, assim, o universo infantil tá te puxando. Não tem como a gente assistir a blogueirinha Laurinha, né, sem pensar que você está impactando muitas vidas através da sua educação, uma educação positiva, uma educação feliz com a Laurinha. Você acha que o universo infantil tem teatro? Porque assim, até a Xuxa está te assistindo. Até a Xuxa assiste a Laurinha. Conta pra gente aí um pouco sobre isso. Eu sinto. Inclusive, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei no Instagram. Meu Deus, calma aí que a gente vai botar aquela música spoiler pelo nosso AP. Isso. Eu tenho vontade de voltar a empreender. É um sonho que está adormecido e eu sinto esse chamado cada vez mais. Eu tenho vontade de unir esse universo infantil, universo de decoração, de festas que eu gosto. E quem sabe montar um negócio, montar uma casa de festas infantil. Porque eu sinto muita carência no mercado. Eu sou muito detalhista. Então, quando eu vou procurar, eu sinto falta de várias coisas. E aí, eu acho que só uma mãe consegue entender o que outra mãe procura quando ela vai montar um momento tão especial. Então, eu sinto esse universo me chamando, eu sinto essa vontade. É um desejo que está adormecido, mas quem sabe? Olha, uma coisa eu vou dizer para Carol já. É assim, o que você montar na área infantil, você não precisa contratar marketing. Porque você já tem a tua equipe de marketing montada e que nem é você, tá? É a Laurinha pronta. Sim. A Laurinha agora tem os episódios, os riozinhos que estão sendo feitos. Outro dia eu tentei gravar com o Noe e com o Bento pra chamar pro Escolha, mas nossa, virou piada, né? Porque virou meme pronto e não foi ensaiado mesmo. Gente, o que a gente combinou? O que a gente combinou mesmo? Eu falei, meu Deus do céu. E eles divulgando pra chamar pro Escolhas. Mas a Laurinha não precisa ser treinada. A Laurinha, se você chamar, chama pra mamãe aqui, pra esse universo infantil, seja um salão de festas, seja alguma experimentação infantil, alguma experiência que você crie pra essa área, você já tem a marqueteira pronta, não é isso? Com certeza. Inclusive, ela pega o meu celular, bate assim na mesa pra eu colocar o celular pra filmar ela. Ela ama se ver. Ela ama se olhar no espelho. E é com alegria. Com muita alegria, né? Tem que ser com alegria, porque a partir do momento que ela não quiser fazer, ela não vai fazer. Acho que isso é muito claro pra mim. Eu não vou forçar jamais a minha filha a fazer algo que ela não quer. Então ela ama dançar,
ama dançar Xuxa, né? Foi muito legal quando a Xuxa repostou a gente. Foi muito legal, foi muito legal. Eu fiquei mais feliz que ela. Que eu também sou super fã, mas eu acho que a Laurinha tem essa personalidade já se formando, então ela gosta muito e com certeza ela vai ser a marqueteira número 1. É isso. Carol, pra quem tá aí de casa assistindo, você falou sobre transição de carreira, você falou sobre transição de vida, né, na Serra, sobre transição com a maternidade, a gente falou de muitas mudanças, né, de muitas escolhas que geraram mudanças. Deixa um recadinho para quem tá em casa, que às vezes tá faltando só um empurrão para ter uma mudança de vida, tá faltando coragem, tá faltando estímulo. Dá esse estímulo para essa mulherada linda que assiste a gente no Escolhas. Então vou falar principalmente para as mulheres. A gente não imagina a força que a gente tem, as habilidades que a gente tem. Então, tentem não se comparar, tentem encontrar a sua potência dentro de si. Vai testando, gente. Se der errado, tá tudo bem. E se você quer ter uma mudança de vida, eu acho que a gente precisa se ouvir primeiro. E como eu falei, dar pequenos passos, porque assim, pode dar errado, mas também pode dar muito certo. O importante é não ficar parado. Como eu falei, não deixar o medo te travar. Então, vai dando pequenos passos, porque talvez você tenha mais coragem de dar esse pequeno passo do que fazer algo muito grandioso no primeiro momento. Então, se der errado, tá tudo bem, vai virar aprendizado. Mas se mexe, assim. Eu acho que nós somos as grandes protagonistas da nossa vida, seja na maternidade, seja para quem não quer ser mãe também, seja na esfera profissional, de relacionamento, enfim, carreira, ou sobre o que é sucesso para você. Mas tenha coragem de dar o primeiro passo, ainda que muito pequeno, porque o importante é você não ficar no mesmo lugar. É você, enfim, seguir para o lugar que você acredita. E eu espero que eu consiga ter inspirado e eu espero que as pessoas, as mulheres principalmente, consigam mudar de vida e chegar onde elas mais sonham, assim. Gente, hoje foi um episódio mais do que especial, porque a Carol tem inspirado mulheres todos os dias a fazer pequenas mudanças de atitude, né? Foi assim que eu conheci a Carol, foi pelo Instagram. Jane, você já viu pelo nosso AP indicado por uma outra mulher que era encantada pela Laurinha? Falei assim, Jane, você precisa assistir. Gente, e é aquela alegria, de fato, de você assistir, de você ver mudanças de vida, de você se identificar pelas mudanças também que você fez. Então, assim, vai lá, segue pelo nosso AP. Compartilha com outras mulheres que possam, nesse momento, estar precisando de uma tomada de decisões, né? Que possa ressignificar através de pequenos passos, pequenas mudanças, com planejamento, que foi muito importante, que a Carol falou, mas que você se motive, se movimente. A vida é movimento. Então, pessoal, nada de ficar parado, tá bom? O Escolhas é sobre isso. Beijo, gente! Beijo!